Sinceramente, esse ano de 2020 começou e a impressão é que a gente só teria notícia ruim aqui. Quase começamos esse ano com uma guerra entre Estados Unidos e Irã, por exemplo. E muita gente ficou assustada com a possibilidade de que isso se propagasse, se tornasse uma guerra mundial. Essa não foi a única notícia ruim, na verdade foram várias até agora. Pouquíssimos dias e a gente já está até o pescoço de tragédias, de catástrofes, Bem, por outro lado, a primeira notícia positiva que a gente tem agora tem a ver com o Oscar, tem a ver com o cinema, porque o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, é um dos indicados, é um dos finalistas para o prêmio de melhor documentário. Essa é uma boa notícia porque esse documentário da Petra Costa causou muito barulho no passado por apresentar uma visão bastante pessoal da Petra, acompanhando os desdobramentos do impeachment da Dilma e depois desse colapso que a gente tem visto de democracias ocidentais. Eu particularmente vejo essa indicação para o Oscar como uma constatação, nesse caso da academia, do Oscar, de que esse é um fenômeno que não é localizado. Como a gente já falou aqui em diferentes circunstâncias, a crise das democracias é algo global. Em diferentes países do mundo você tem visto forças atuando para corroerem, para diluírem a democracia por aí e implementar regimes autoritários, repressivos, autocráticos, ou seja, é um risco concreto, é um risco real e que é muito bem apresentado no documentário da Petra Costa. Outro mérito desse documentário tem a ver com a perspectiva muito individual dela. Porque existe uma ilusão, existe um certo fetiche em torno da imparcialidade, como se isso sequer fosse possível. Como se tudo que a gente faz na vida, desde escolher um tema para você trabalhar sobre um assunto, o modo como você vai abordar, a perspectiva sob o qual você vai olhar esse assunto, como se todas essas decisões não fossem extremamente parciais. A filmagem da Petra Costa, a narração que ela faz do documentário, as cenas que ela opta por colocar no documentário, aquilo que ela resolve editar e retirar do documentário, a trilha sonora, o recorte temporal que ela faz, tudo isso é altamente pessoal. Quando um cineasta, quando um documentarista escolhe como ele monta a sua história, são decisões pessoais, individuais e parciais. Talvez a gente devesse abandonar essa noção de que seja possível ser imparcial, de que alguém vai ter todas as perspectivas e todas as visões e vai levar tudo isso em consideração, porque não é assim que as coisas funcionam. Nem mesmo na ciência. A ciência visa buscar uma verdade objetiva, mas quando o cientista opta por certo campo de conhecimento, ele toma decisões parciais de como isolar certos fenômenos, de como observar certos fatos, de quais instrumentos utilizar. Então, a nossa atuação humana sobre o mundo e nossa interpretação sobre o mundo é altamente parcial. E isso é um mérito do filme, porque ele não esconde isso. A Petra Costa não esconde que aquela obra se trata da visão dela acompanhando aqueles eventos, da família dela, dos pais dela, como isso afetou a vida dela e como ela entende aquele cenário. Talvez a visão dela não seja mais precisa historicamente. Talvez haja elementos ali que nos faltam. E esse é o grande problema de fazer história do mundo contemporâneo, a história daquilo que se dá hoje. Porque a gente não tem acesso a certas informações que vão surgir daqui 10, 15, 20, 50 anos. A gente tenta juntar fragmentos da realidade, tenta juntar informações dispersas que não são muito nítidas para a gente. Geralmente a gente precisa de afastamento, de um certo distanciamento, de uma certa objetividade nesse caso, porque exige ponderação, reflexão, exige distância. E que nós, vivendo esses eventos, vivendo esse desenrolar das coisas, dificilmente temos. Porém, um fato curioso que se deu quase simultaneamente ao documentário da Petra Costa foi a Vaza Jato. Foram as denúncias feitas pelo Intercept de conluio entre Sérgio Moro e promotores da Força-Tarefa da Lava Jato. Então você tem, por um lado, um documentário, uma visão pessoal da Petra Costa sobre o Brasil contemporâneo, o Brasil da era Lula, o impeachment da Dilma e as consequências disso. E paralelamente a isso, você tem uma série de conversas de Telegram que são reveladas e que mostram e que iluminam certos aspectos do documentário também. Aspectos que pareciam, por um lado, teorias conspiratórias, porque não tínhamos nenhuma evidência disso, mas que quando as conversas vêm à tona revelam que de fato havia uma intenção, havia uma combinação por trás disso
para incriminar o Lula, para retirar do poder o PT para sempre, se possível, e para favorecer um espírito, uma mentalidade antipetista no Brasil, que depois vai ter como desdobramento disso, a gente sabe as consequências disso, uma eleição de uma figura como Bolsonaro, que vem surfando nessa onda antipetista, que vem canalizando ódios, sentimentos negativos, insatisfação, raiva, ressentimento, e assim ele consegue chegar ao poder. Embora seja uma visão pessoal da Petra, de fato, o documentário dela ajuda a compreender muita coisa, nos ilumina muita coisa. Tem cenas de bastidores que a gente não tinha visto antes. E mais do que isso, também representa uma peça de um grande jogo global de democracias em crise também, de democracias também em vertigem. Quando Francis Fukuyama, o cientista político, escreveu o texto dele sobre o fim da história nos anos 90, ele vinha com uma visão de que as democracias liberais e o capitalismo representavam um encerramento de processos históricos, que a gente via ali, em sua forma mais bem acabada, o que seria o futuro. E posteriormente, uma série de eventos, uma série de fatos vieram contradizer o Fukuyama, vieram falsear a teoria dele. E uma delas, nesse momento, é essa fragilidade que as democracias têm apresentado. Nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina como um todo, na Europa, países que tinham democracias maduras ou países com novas democracias, que todas elas estão confrontando agora o perigo da ascensão de um neofascismo que pode sim pôr em risco esses sistemas e trocá-los por sistemas que parecem ser muito piores do que o anterior. Porque o risco da barbárie está sempre ali do outro lado. Você sempre terá pessoas que estão dispostas a voltar numa mentalidade grupal, de exclusão, de manter privilégios para um certo grupo em detrimento dos outros, que pode sim levar a um novo sistema que talvez nos remonte ao pior período da história do século XX. É péssimo tentar traçar comparações entre mundo atual, 2020, e o mundo no século XX, 1920, 1930, 1940, com a ascensão do fascismo. É ruim traçar esse paralelo porque são mundos bastante distintos. Mas as ideias são parecidas, algumas delas pelo menos. A retórica é semelhante. A lógica remonta a certos elementos do passado. E naquele momento também se assistiu a um colapso de democracias liberais. Também uma insatisfação popular que buscavam soluções drásticas e radicais e disruptivas e que levaram ao mundo bastante perigoso e muito pior. Além do documentário da Petra Costa, tem um outro documentário que eu assisti também nesses finalistas que se chama American Factory, Fábrica Americana. E esse outro documentário, que também é muito bom, se vocês não assistiram ainda, assistam esses dois, assistam Democracia em Vertigem e assistam American Factory. Assistam porque tem uma pegada bastante diferente do filme da Petra Costa. Não há esse documentarista que intervém na história, que observa de maneira pessoal a história. Já é um documentarista, já é um estilo muito mais impessoal. É uma câmera que observa as pessoas, os personagens se movimentando ao longo da narrativa, sem interferir nela. Mas também mostra, de certo modo, uma crise do próprio capitalismo nesse caso. Porque se trata de uma fábrica chinesa que é construída naquilo que se entende de cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, onde haviam as montadoras, onde haviam as fábricas importantíssimas nos Estados Unidos, a GM, a Ford, a Chrysler, e que faliram. E essa empresa entra nos Estados Unidos e tenta implementar um sistema chinês de produção. E aí é um choque de cultura tremendo, porque você tem uma mentalidade chinesa de produtividade, de altíssimo desempenho, num país capitalista, nos quais os trabalhadores pensam no trabalho como uma obrigação e não como sentido de sua vida. Você trabalha para ganhar o dinheiro para que você possa viver depois, para que você possa usufruir do seu lazer. Então é um choque tremendo cultural. E esse filme, assim como o da Petra Costa, também desperta, também dispara uma série de reflexões sobre o nosso mundo atual e sobre o futuro também. Porque o futuro, de certo modo, é o declínio do modelo norte-americano, capitalista norte-americano, e a ascensão de um modelo chinês que também é capitalista, embora possua um modelo político completamente diferente. Esses dois filmes, na minha visão, representam um fim de uma era, representam o fim de uma mentalidade, um fim de um modelo político, e talvez até um fim de um modelo social. Eu fico muito feliz que o filme da Petra Costa seja indicado para o Oscar, porque isso trará visibilidade para a história do Brasil também, para aquilo que se deu no governo do PT e posteriormente também que levou à ascensão do Bolsonaro. Isso vai ajudar muita gente a compreender o que aconteceu, embora, como eu disse, essa é uma visão. Isso pertence a um grande mosaico de perspectivas sobre o que se deu no Brasil nos últimos anos e que a gente vai precisar de muito tempo para digerir isso e compreender melhor, entender melhor. A gente vai ter que reunir muitas peças ainda para formar a imagem de fato.
Mas eu quero saber de vocês, se vocês assistiram o documentário da Petra Costa, o que vocês pensam sobre a linguagem que ela utiliza, sobre o modo como ela conta essa história, e se vocês pensam que estar no Oscar agora, finalista como melhor documentário, vai ajudar a entender melhor o Brasil e o mundo. O que vocês pensam sobre isso aí? Me digam no comentário, deixe joinha, assine o canal do Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraços e até mais.